bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal, é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo para o senhor. Bom domingo na Quaresma. É o primeiro domingo da Quaresma que nós vivemos. Começamos o Começamos. tempo da Quaresma com a quarta-feira de cinzas e agora estamos dentro, todos convidados a viver intensamente. Dom Odilo, o início da Quaresma é marcado pela quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma. Da Quaresma, nesse tempo. Nesse primeiro domingo da Quaresma, gente, existe um itinerário, né, quase que catequético, né? O Evangelho é Mateus 4, versículo 1 a 11. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. É aquele momento de Jesus no deserto, né? Sim, no primeiro domingo da Quaresma, todos os anos, é lido o Evangelho das Tentações de Cristo. Tentações de Cristo, né? Segundo Mateus, Marcos, Lucas. E o Evangelho das Tentações está no contexto da Quaresma para nos recordar que todos nós somos colocados diante da tentação. Jesus foi tentado. Não devemos nos enganar, nos iludir que o mundo só tem coisa boa, tem coisa ruim. E que nos tenta e que nos quer desencaminhar. Como superar a tentação? Jesus dá o exemplo de como superar a tentação. Não cair em tentação. Não cair na tentação. Né? Então, o jejum, a oração, a palavra de Deus. Jesus faz 40 dias no deserto, é um grande retiro. E, nesse tempo, Jesus jejua. Isso. Jesus está em comunicação com o Pai, reza. Jesus se prepara para a sua missão e está em sintonia com a palavra de Deus. E tanto assim, quando o tentador, né, Satanás, vem tentar Jesus. Com a palavra de Deus, né? Satanás tenta Jesus com argumentos da palavra de Deus. Mas Jesus usa a palavra de Deus para desarmar as ciladas, as armadilhas do tentador. Então, a lição é esta, que no primeiro domingo da Quaresma, somos lembrados de que a vida cristã é uma constante luta contra o espírito do mal. A vida cristã é uma constante luta para não cair em tentação, não nos deixar desviar. E como vencer essa luta? Mediante a penitência, a oração e a palavra de Deus. Odilo, a tentação, o senhor frisou, a luta diária, a luta do ser humano para não cair na tentação. Não há como a gente não ter tentação, né? O próprio Senhor foi tentado também, né? O problema está em você ceder à tentação. Não, a tentação existe, ela de alguma forma faz parte da nossa condição humana. Sim. Né? Nós somos sempre colocados diante de escolhas na vida. Isso. Escolhas que podem ser para o bem e para o mal. E nisso também está presente justamente a tentação. Tendência ou vontade de escolher para o mal, já está ali uma tentação. Que o pecado original faz isso. Gente. A nossa fragilidade, isso. Que muitas vezes nós ficamos obcecados, confusos no nosso discernimento, na nossa vontade, ficamos frágeis, fracos e acabamos caindo em tentação. Mas a tentação faz parte da condição humana e que está ligada à situação da liberdade, da nossa capacidade de livre escolha. Sim. Mas também condicionada, a tentação está condicionada às nossas condições pessoais próprias, né? Nossas emoções, nossas tendências, nossos vícios, de repente, né? A tentação pode se tornar tanto mais forte quanto a gente já está fragilizado em algum campo, né? E a gente acaba caindo com mais facilidade. A tentação, portanto, faz parte da vida, mas Deus não nos deixa sozinhos, não nos deixa necessariamente cair em tentação. Ele vem em nosso socorro e nos dá o remédio contra a tentação. A oração do Pai Nosso pede justamente isso. Não nos deixeis cair em tentação. tentação. É interessante também a liturgia de hoje, do primeiro domingo da Quaresma, ela fala exatamente nesses termos.
que Deus nos ensine a vencer a tentação. Deus vem em socorro da nossa fragilidade para não cairmos em tentação. E é interessante, quando a gente diz que Jesus foi tentado, aparece muito essa natureza humana de Jesus, né? Claro. Né? Que é tentada, né? Jesus foi tentado na sua natureza humana, que não é separável justamente, da né? pessoa do Filho de Deus. Filho de Deus que assume também a natureza humana. Portanto, o Filho de Deus que, ao mesmo tempo, é o Filho do homem. Jesus foi tentado humanamente, mas o diabo sabe que este Jesus, tão humano, é ao mesmo tempo o Filho de Deus. Por isso, ele é muito ousado ao tentar Jesus. Ele tenta justamente fazer Jesus cair na tentação maior, que é renegar Deus, trocar Deus pelo diabo. Tudo isto te darei se prostrado diante de mim me adorares. Quer dizer, adorar só a Deus. É a tentação maior. É trocar Deus pelo diabo. E o diabo tenta Jesus até nisso. O diabo é muito presunçoso, né? Ele sempre vai ser presunçoso. Ele é enganador. Enganador, né? Ele é enganador. Ele apresenta as coisas como se fossem interessantes, boas, agradáveis, e a gente pode cair, mas depois ele, claro, cai fora. Ele nos deixa na prostração. É verdade. E só Deus para nos socorrer. Para nos resgatar de novo. Dom Dilo, o senhor, ao citar o Evangelho, o senhor citou algumas práticas da Quaresma, né? Que é o jejum, né? A oração. Falando mais especificamente nesses exercícios quaresmais, a Igreja nos indicou na quarta-feira passada o caminho, né, que a gente deve trilhar nessa Quaresma, né? Sim, a Quaresma sempre é marcada pelo chamado aos exercícios da Quaresma. Exercícios da Quaresma que se resumem em 3 conceitos, né? O jejum, a esmola e a oração. E tanto assim que o Evangelho que nós lemos na quarta-feira de cinzas, Jesus exatamente toca nesses 3 pontos para dizer da religiosidade falsa e da religiosidade verdadeira. Quando tu orares, não rezes para seres visto, para te gloriares. Quando tu deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, que todo mundo esteja vendo que tu estás dando uma esmola. Quando tu jejuares, ninguém fique sabendo que estás jejuando está batendo palma para você que está jejuando, né? Jesus recomenda fazer esses gestos, esses atos de religiosidade com sinceridade e autenticidade diante de Deus, e não como espetáculo, um teatrinho, sem que o interior da gente esteja também participando. Sim. Dom Dilo, a prática, uma das práticas é esmola, mas esmola não é aquilo que a gente geralmente entende como esmola, né, normalmente. Né? Não é só. Né? Não é só a esmola, claro todo o espírito de caridade. Né? A esmola, nesse caso, jejum, esmola, oração. A esmola refere-se a toda a caridade, às obras de misericórdia, no seu conjunto, a toda forma, portanto, de busca de amar o próximo. E a esmola, por isso, inclui as várias dimensões da caridade, né? Desde o socorro imediato a quem está precisando, quem está na pior, quem está sofrendo, quem está passando fome, quem está doente, quem está com sede, quem está na cadeia, o interesse pelo próximo que está sofrendo. Mas também a esmola é buscar, digamos, o respeito à justiça, à dignidade da pessoa, né? A esmola significa toda forma de solidariedade, de promover a fraternidade, de reconhecimento do próximo como um outro eu, né? Alguém que tem a mesma dignidade do que eu tenho. Então, a esmola, de fato, não deve ser entendida restritamente como aquele dinheirinho que a gente dá ao pobre que a gente encontra na esquina, que a gente deve fazer, continuar a fazer. Não estou de acordo que alguém proíba de dar esmola, né? Isso seria muito absurdo, né? Porém, a nossa caridade não deve se restringir àquela esmola, né? Deve ir mais além a todas as formas de prática da caridade e, sobretudo, a prática das obras de misericórdia.
Interessante como que tem uma dimensão social, né? Em todo esse tempo da quaresma também. O outro, né? Sempre voltado para o outro, não para dentro da... Né? É porque a quaresma é um chamado a uma conversão, a uma renovada autenticidade do nosso viver como cristãos, nossa vivência da fé, em todas as suas dimensões. Não é só a fé, né, com minha ligação com Deus. A nossa fé, o nosso amor a Deus tem relação, ligação com o próximo. Né? É verdade. Nosso amor a Deus não se exprime também como amor ao próximo, acaba sendo vazio, é o próprio Jesus quem o diz. Né? É verdade. Nodilo, terminamos, o senhor dá a bênção para que a gente possa viver intensamente essa quaresma. Pois não, eu desejo a todos que tenham um belo domingo da quaresma, mas também um bom tempo da quaresma. E durante esse tempo da quaresma que nos prepara para celebrar a Páscoa, não deixemos de praticar o jejum, a esmola, a oração. E a campanha da fraternidade que nós fazemos aqui no Brasil é uma expressão daquilo que nós dizemos esmola, isto é, aprofunda uma dimensão da caridade, da nossa convivência. Por isso é importante que nós também participemos da campanha de fraternidade, que no fundo é uma campanha de evangelização. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.